Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado e a gente já conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online, meu querido. Muito bom dia para você. Vamos lá, como que tá essa agenda da Rosa Riscala nesse day after da Super Quarta? Bom dia. Bom dia, Débora. Hoje é dia de ajuste nos mercados, aí, especialmente nos juros futuros, né? Após o Fed e o Copom corresponder às expectativas amplamente esperadas ontem na super quarta, aí, iniciando o ciclo de queda de juros nos Estados Unidos, mantendo a Selic em 15% por aqui, mas com discursos mais conservadores, aí, o que pode limitar as apostas de corte das taxas aí no curto prazo, né? Começando pelo Copom, né? O comunicado da reunião de ontem citou aí as expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade e as pressões no mercado de trabalho aí para justificar a manutenção de uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Copom acrescentou que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que o comitê não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Para quem esperava aí uma queda dos juros em dezembro, essa frase foi um banho de água fria, já que ela sugere aí que os juros podem até subir, mas se o Banco Central julgar necessário, né? O comunicado também destaca nas divulgações mais recentes de dados, tanto a inflação cheia como as medidas subjacentes continuam acima da meta, né? No cenário de referência, a projeção do IPCA aí para o primeiro trimestre de 2027, que é agora o atual horizonte relevante da política monetária, foi mantida em 3,4%. O movimento de ajuste para baixo das expectativas, que tem sido aí visto semanalmente no Boletim Focus, acabou sendo desprezado pelo Copom, assim como a forte apreciação do câmbio, embora o BC tenha revisado aí sua previsão para o dólar no final desse ano de 5,55 para R$ 5,40. O cenário externo deixou de ser considerado mais adverso, mas ainda se mantém incerto aí, em função da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos, inclusive no que diz respeito aí à imposição das tarifas comerciais ao Brasil, mas ainda exige cautela. Sobre o ritmo de atividade, que já dá, né, sinais de esfriamento, o Copom reconhece aí que segue apresentando certa moderação no crescimento, mas contrapõe a esse fato o dinamismo mostrado pelo mercado de trabalho, né, como desemprego nas mínimas históricas. Esse tom hawkish, ou seja, mais duro aí do Copom, deve determinar um ajuste em alta nos contratos de juros futuros com os vencimentos mais curtos, esvaziando aí as apostas em uma antecipação da queda da Selic. Mas a expectativa de que o Fed promoverá 3 cortes de juros neste ano tende a manter o câmbio apreciado, ou seja, o dólar deve continuar caindo diante do real, Débora. Pois é, isso que a gente espera. Vamos aguardar aqui na abertura, inclusive. Mas, Theo, por falar em Federal Reserve, né, embora o Banco Central americano tenha realmente cortado os juros como esperado, o recado do Jeremy Powell foi doves menos pero no mucho, né? Ou seja, ele traz essa questão do corte de juros realmente por lá, mas não uma esfriada nos ânimos no mercado. Era o que a gente já esperava realmente? Ou seja, está em linha com o que os investidores já aguardavam? Foi um pouco decepcionante, vamos dizer assim, né, Débora, né? Os juros nos Estados Unidos caíram 0,25 ponto percentual, né, para o intervalo de 4 a 4,25 percentual, como já era aguardado pelos investidores, né? Além disso, né, o chamado gráfico de pontos, né, que traz as expectativas dos membros do Fed para a trajetória do juro americano, mostrou que 9 dos 19 membros aí do comitê projetam que os juros terminarão este ano lá nos Estados Unidos entre 3,5 e 3,75%, né, o que implicaria aí mais duas reduções de 0,25 ponto percentual nas reuniões de outubro e dezembro. A forte queda aí no ritmo de geração de emprego e a dificuldade de repasse das tarifas de Donald Trump para os preços dos produtos no varejo aí torna até esse cenário desenhado pelo Fed bastante provável, pelo menos enquanto a inflação seguir controlada, aí o que permitiria o Fed focar no seu mandato de pleno emprego. Porém, na entrevista coletiva que deu logo após a decisão de cortar os juros, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que os riscos para a inflação americana ainda permanecem em situação difícil, mas que há uma avaliação bastante ampla de que a situação mudou em relação ao mercado de trabalho. Powell acredita aí que as tarifas resultarão em uma alta nos preços apenas pontual e não em um processo inflacionário. Ele disse que o Fed espera que a inflação continue a subir, mas talvez não tanto quanto se imaginava lá atrás, alguns meses, quando Trump anunciou as tarifas. Ele observou que o repasse das tarifas para os preços tem se mostrado menor e mais vagaroso do que o esperado, acrescentando aí que o trabalho do Fed é garantir que a inflação tarifária não se consolide. Essa insistência do Powell com o tema da inflação deixou uma certa dúvida no ar,
Mercado que havia tido aí uma reação inicial muito positiva, né, com a projeção de mais cortes de juros em 2025, mostrada naquele gráfico de pontos que eu citei, reduziu aí o entusiasmo ao ouvir o Powell reconhecer que, abre aspas, estamos em uma situação incomum com riscos em ambos os lados do mandato. Fecha aspas. Assumindo aí uma cautela que não combinava com o clima de festa, o Powell pegou um balde de água fria e jogou no mercado quando disse que, abre aspas, vamos olhar os dados e decidir reunião a reunião, fecha aspas novamente. O mercado aí segue acreditando em mais dois cortes de juros lá nos Estados Unidos, ainda neste ano, mas essas declarações de Powell certamente deixaram o investidor aí com um pezinho um pouquinho para trás, Débora. Pois é, vamos aguardar então ao longo do dia. E, Theo, bom, para além das decisões de política monetária, Brasília também merece bastante atenção hoje dos investidores, né? Pois é, né? O Congresso trabalhou bastante nessa última noite, assim, por assim dizer, né, Débora? Além de aprovar a medida provisória aí que cria uma nova tarifa social para as contas de luz, que iria caducar hoje, aí, caso não fosse finalmente aprovada após meses de espera, os parlamentares também votaram alguns temas aí de interesse próprio, né? Eles conseguiram incluir na PEC da blindagem o voto secreto nas sessões de análise de ações do STF contra os seus colegas e também aprovaram um pedido de urgência para a votação do projeto aí que concede anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado. O texto que agora vai direto para a votação no plenário da Câmara e sem passar pela avaliação das comissões, é de autoria do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio. Esse texto aí concede anistia aos participantes de manifestações de motivação política ocorridas entre 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor dessa lei. É justamente a versão defendida aí pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A aprovação de urgência e contou com apoio maciço dos partidos do Centrão, mas é improvável que eles aceitem aí uma anistia ampla na análise desse mérito, né? A tendência é que seja aprovada apenas a redução das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Uma garantia de prisão domiciliar para Bolsonaro deve ser aí um caminho para convencer o PL a topar aí uma versão mais light, né? A ver. Com a aprovação aí desse pedido de urgência, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que um relator para o projeto deve ser nomeado ainda hoje. Mota defendeu que a Câmara chegue o mais rápido possível aí a uma proposta que encontre apoio de ampla maioria da Casa. Apesar dessa tratorada do Mota com a PEC da blindagem e o projeto da anistia, a tendência é que essas propostas sejam freadas no Senado, aí, onde Davi Alcolumbre já manifestou contra essa pressa toda em aprovar temas que são bastante polêmicos. E falando rapidamente na agenda de hoje nos mercados, o Banco Central da Inglaterra, né, o BOE, manteve agora há pouco os juros por lá em 4% ao ano, conforme já era esperado. E em dia esvaziado de indicadores por aqui, a CNI divulga às 10 da manhã a sondagem industrial de agosto. Nos Estados Unidos, saem os dados semanais de auxílio-desemprego às 9h30 da manhã, com previsão de queda de 21 mil pedidos para 242 mil. E claro, não custa a gente lembrar que hoje é quinta, quase sexta-feira, depois dessa super quarta na política e na economia, né, Débora? Pois, graças a Deus, hein, Theo? Apesar de que eu estou de plantão aí, mas graças a Deus. Meu querido, Isso aí. muito obrigada. Então, te espero aqui amanhã. Uma boa quinta-feira para você. Até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.